Querido Senhor, nós te agradecemos por esse sábado, pelas maravilhas de podermos estar juntos estudando a tua palavra. Obrigada por esse reencontro, Senhor, de estarmos com pessoas tão queridas e podermos nos fortalecer uns aos outros. Que nós possamos aprender diretamente de ti, que os teus anjos possam estar aqui para nos guiar e ensinar. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Então, como vocês viram na palestra anterior, a gente tem como objetivo hoje mostrar um pouquinho mais sobre o próximo marco. Embora a gente ainda tenha muito que entender do marco que foi Pânion para nós, a gente quer também falar desse período de tempo, o que é Pânion até a lei dominical. Então, a gente está aproveitando esses momentos de estudo para nos atualizarmos e, claro, para trocar informações e ideias juntos. A gente tem informação sobre o decreto dominical, mas eu acho que a gente, como nós tínhamos uma mentalidade do que iria ser, e mudou muito da perspectiva que a gente tinha em mente do que seria e aquilo que realmente vai ser, eu quero realmente que a gente possa interagir e compartilhar as nossas ideias sem vergonha. Principalmente porque eu só vou estar contribuindo com aquilo que são minhas ideias também, né? Algumas coisas a gente sabe, já ter certeza, já vem há muito tempo aprendendo, só que outras coisas não. Então, a gente vai interagir uns com os outros, né? E a gente vai tentar pegar num fio que vai levar a gente até o decreto dominical. O que eu pensei em fazer hoje? Eu quero voltar atrás para a linha de Atos 27. Não vamos falar dessa linha detalhadamente, todos os detalhes e tal, mas a gente vai focar nas partes principais que levam a gente do período de tempo de Pânion até a lei dominical, tá? Então, esse é o propósito hoje. A Bárbara já começou a falar na aula anterior, né? Ela está nos alertando mais para aquilo que é a lei dominical e a nossa condição prévia à lei dominical, né? Nós já passamos pelo clamor da meia-noite, né? Então, a gente já deveria estar a um certo nível preparados para o próximo marco, né? Porque a gente tem as nossas sacudiduras, a gente tem os nossos abalos, mas a gente se fortalece, né? O anjo vem, nos fortalece e a gente vai para o nosso próximo marco. Então, a gente precisa, entre nós, hoje eu queria essa interação para a gente ver como é que a gente vai se fortalecer, como é que a gente vai se preparar para podermos entender essa lei dominical que está diante de nós, né? O que nós chamamos esse naufrágio na linha de Atos 27. Então, o que eu vou fazer? Eu quero começar com uma pergunta e eu quero ouvir opiniões diversas. O que é para vocês, quando vocês pensam na lei dominical, o que é para vocês a lei dominical? Quando vocês vêm para a linha de Atos 27 e a gente diz, é um naufrágio, o que é esse naufrágio? Eu vou começar com a Sani, pode ser que está mais perto de mim aqui. Obrigada. Se alguém quiser também falar no chat do Zoom, eu estou com o chat do Zoom aberto. Então, vocês podem interagir também no Zoom. Vou tentar ficar de olho aqui. Pode. Sani, o que na sua mente, quando a gente fala de naufrágio, o que seria? O que é um naufrágio? O que você espera? Você está num barco, está seguindo o seu rumo, o que é para você esse naufrágio? É um barco se afundando, né? Então, no seu conceito de naufrágio, pensando na lei dominical, a gente está... Ele estava numa rota, né? E que, infelizmente, não chegou ao destino. Ele naufragou onde? Ele afundou antes. Então, é um barco que, antes do seu destino, ele naufragou. Ótimo. Dalva, o que é para você o naufrágio? Quando você pensa no conceito de naufrágio, imagina você está dentro desse barco, imagina que está lá com Paulo dentro desse barco, está chegando quase ao decreto dominical, estão te falando que vai ter um naufrágio. O que a sua mente pensa? O que é esse naufrágio? Eu penso no geral, o naufrágio. O barco naufragou, todo mundo ficou sem chão, né? Uhum. Agora, aplicar mesmo na linha,
Você quer um Não tem problema. Eu quero só saber o que é o primeiro pensamento que vem na vossa mente. Vocês vão lembrar que a gente está indo rumo à lei dominical, mas vamos fingir que nós estamos dentro desse barco. O que vocês esperam que aconteça agora? A Daisy. Apertar só uma vez. Foi? Quando eu penso no naufrágio, principalmente do navio que a gente está falando, eu penso numa quebra. Então, no literal, eu penso numa quebra e aí tem que trazer para o espiritual, é com você. Joaquim. Eu acho que a gente teria que compreender primeiro o que é o barco, sim? E que é o que quebra o barco, o que faz, o que produz o naufrágio. Então, seria importante lembrar que era o barco. Então, que era a igreja, não? Exatamente. Agora, qual é a tempestade que causa isso? Aí fica mais dúvida. Eu gostei já do seu conceito, porque a gente tem, para aqueles que lembram, a gente tem que pensar nesses barcos, lembrando que são instituições, tá? Então, o próximo marco é o decreto dominical, mas a gente tem que lembrar disso como uma instituição. Marcos, você quer dar a sua opinião? Tem a mão levantada, não? Não, André. Marcos, você quer dar a sua opinião? O que vem primeiro na sua mente quando você pensa como instituição, vamos dizer, no Adventismo, rumando perto a essa lei dominical? A gente sabe que eu estou indo para Atos 27. Atos 27 é as linhas de duas instituições. A gente fala dela como instituições, né? A gente tem o Adventismo e temos os Estados Unidos. Mas como Adventismo, você como Adventista está indo para a lei dominical. Quando você pensa em lei dominical como Adventista, o que é para você agora esse decreto dominical? A gente diz que é um naufrágio, mas o que é esse naufrágio? A gente não está literalmente dentro do barco, né? Mas você está pensando assim, eu estou me afogando. Como é que você pensa nesse conceito? Eu acredito que é permanecer nesse erro, né? Da construção, do que a gente vem aprendendo com o tempo. O que vai quebrar o barco antes da lei dominical, na sua mente? Você consegue pensar assim, olha, estamos indo para a lei dominical e isso aqui vai quebrar o barco. As suas tradições. Pode ser? Tradições. Que a gente trouxe com o Adventismo. Isso, mas tem outra palavra que eu não estou conseguindo lembrar agora. Tem outro termo. Não é bem tradição que eu queria falar. Conservadorismo. Conservadorismo. Né? Pode ser também. Então, preciso... Isso vai quebrar o barco. Né? Já está quebrando, está apontando que vai ser quebrado mesmo. Então, preciso perceber que não posso permanecer nesse caminho, né? Deixar esse caminho. O Joaquim fez um ponto importante, que é o seguinte, você precisa saber, ter conhecimento da história desse barco. Senão você entra nesse barco, você vai sem rumo, você não sabe para onde você está indo. Então, quando eu pergunto assim, o que é para você a lei dominical? É a mesma coisa que eu dizer assim, você está dentro do barco, mas você não sabe para onde você está indo. Então, você está esperando que alguém te fale para onde você está indo, te dê a direção, mas você não deveria estar entrando num barco que você não sabe para onde vai. Você deveria entrar no barco e ter confiança de dizer assim, o naufrágio é isso aqui, a lei dominical é isso aqui. Então, Joaquim está fazendo um ponto importante, você precisa saber o que são essas duas instituições para você saber o que é esse naufrágio. André. Na verdade, eu pesquei, né, tanto que o Gabi falou, tanto que o Marquinho e acho que assim, o Joaquim chegou e comentou que, na verdade, assim, para o barco quebrar, não é todo o mar que vai quebrar um barco, correto? Até porque ele tem uma estrutura, como o Joaquim falou. E tem a questão seguinte, poxa, o que controla um barco? É o leme.
né? Ou seja, tem determinados equipamentos de comando que vai fazer com que o barco consiga chegar ao determinado destino. Mas, no entanto, nesse ínterim, né, nesse trajeto, acontece coisas que fazem com que o barco venha a ir ao naufrágio. Então, não foi de repente, foi se juntando, acumulando coisas até que veio a pique. E é por isso que eu quero focar nessa parte. Entre pânico e a lei dominical, o que é que acontece? Que vai levar a gente, que poderia levar a gente a esse naufrágio. A gente não quer naufragar, né? Mas o que poderia possivelmente levar a gente até esse ponto? Uma tempestade. A Daisy está falando uma tempestade, certo. Agora, eu vi aqui a Carol tinha falado, deixa eu só botar aqui, o naufrágio é uma ruína. O Nilson falou que pode ser perder o controle, né? Eu vou atar isso ao que o André falou também. A Gisele, que as duas instituições, elas naufragam quando elas se colocam contra Deus e o que Deus queria que eles fossem, que eram os defensores do povo. Gostei dessa resposta também. Não sei se... Aqui, naufragamos também quando nós não nos posicionamos em harmonia com os seus conceitos, que é os conceitos desse barco, né? Ótimo. A Alda também falou que o conservadorismo pode quebrar esse barco, correto? E o Gabriel, que ao pé da letra seria um barco arrebentado, né? Um barco quebrado. Eu gostei das respostas. Então, a gente, quando vai para Atos 27, a gente sabe que foi Atos 27 que nos traz até esse ponto aqui. Foi onde nós iniciamos a nossa mensagem. Foi com Atos 27 e as guerras mundiais, né? Esse foi o nosso ponto de partida para nós conseguirmos chegar aqui. Então, a gente vai pegar no nosso ponto de partida para ver o final dessa linha, tá? Então, eu quero que vocês olhem nas notas aí. Vamos olhar para essa linha de Adramitino, tá? E eu vou desenhar a linha no quadro também para as pessoas verem no Zoom, mas a minha pergunta seria, onde é que começa a jornada de Paulo nessa linha de Adramitino? Roma, especificamente onde? Onde Paulo estava? Sani. Paulo vai para Roma, certo? Mas Sani, a Sani respondeu aqui. Cesareia. Então, a gente tem 1989, Paulo iniciando aqui a jornada, fazer um barquinho bem feinho. Mas Paulo aqui, vamos colocar Cesareia. Qual é o nosso próximo marco? Adramitino é qual instituição? O que é Adramitino? Qual é a instituição que habitará na morte? O Adventismo, tá certo, Sani. Então, essa é a linha do Adventismo, mas essa linha é para quem? Era para quem essa linha? Para quem que essa linha terminou? Sacerdotes. Para os sacerdotes. Então, para os sacerdotes, nessa linha, nós temos 1989. Qual é o próximo marco? Está nas notas. 9/11, 11 de setembro, perdão, que é Sidom. Próximo marco. É só olhar nas notas. Chipre. Eu já facilitei. Chipre, que é o clamor da meia-noite. E o próximo marco, que é Mirra, que é decreto dominical. A lei dominical, né? Ok. Então, Paulo começa aqui em Cesareia, o barquinho vai indo, vai até Sidom. O que é Sidom? Quem lembra o que é Sidom? O 9/11 é que marco para nós. O que acontece no 9/11? Que a gente dizia sempre. É um ponto de
Não, não é um ponto de virada. Não é aqui. Tardança, muito bem. Então, Sidão foi o ponto de tardança que eles tiveram, tá? Eles tardaram em Sidão, depois eles desviam um pouco a rota aqui, passando por baixo, se vocês lembram. O que era Chipre? Para além de ser o clamor da meia-noite, o que era o significado de Chipre? Quem lembra? É o clamor da meia-noite, mas sem ser isso, o que significa Chipre? Muito bem, Rafael. Chipre seria branco, algo que é puro. Qual é a importância de... Por que Chipre é tão importante para nós? Qual era a importância de Chipre para nós? Olhando aí na linha, olhando o marco em si. O refinamento da mensagem, mas o que refina essa mensagem? Na linha dos sacerdotes. Clamor da meia-noite. Para que serve esse clamor da meia-noite? Traz luz, um aviso. Exatamente. Então, Chipre, a gente tem um aviso acontecendo. No clamor da meia-noite, eles recebem um aviso enquanto eles estão nesse bar. Sabemos que Chipre, como o Rafa falou, é branco e puro. Por que eu estou falando disso agora se essa linha terminou? Por que isso importa falar disso agora? Se a linha dos sacerdotes ela terminou, por que eu estou tão focada nesse período de tempo aqui, entre o clamor da meia-noite e o decreto dominical? O que isso importa para nós? Então, o Joaquim está dizendo, se a gente tivesse ouvido esse clamor aqui, a gente não teria se desapontado, ou seja, não teria naufragado aqui na frente. Uma outra opinião, aí lá atrás, Luciano... Por que importa? Para que se essa linha terminou, por que eu tenho que olhar para isso agora? O que isso importa para nós como sacerdotes? A mensagem do clamor da meia-noite vai até o fim, sim. O que foi esse marco para nós, o clamor da meia-noite? O que é o clamor da meia-noite? Que marco foi esse? A gente aqui foi o decreto. O que era antes do decreto para nós? O que foi 2021 para nós? 2021. Pânio. Então, por que isso importa? Porque isso foi pânio. O que aconteceu em pânio? Pânio foi onde você tem o seu aviso para você poder chegar até a lei dominical. Então, vocês estão vendo que nós estamos em 2022, mas com dificuldades, ainda em voltar atrás e explicar o que era Atos 27. São conceitos que a gente não lembra mais e nem a gente lembra o que foi 2021. Isso foi no outro dia quase, né? Então, a gente ainda assim tem dificuldade com isso. Se nós fôssemos olhar no dicionário da Merriam-Webster, eles têm... Chipre teria 2 significados, isso aqui. Tanto pode ser branco como puro, mas também eles dão um outro significado, que é imparcialidade, honestidade e sem interesse próprio. Então, Chipre... Exatamente. Chipre aqui se divide em 2. O que é esses 2? Que a gente costuma dizer. Tem uma divisão de 2... Classes de pessoas, muito bem. É uma divisão de 2 grupos. Então, Chipre tem esses 2 significados, branco e puro, e do outro lado, o outro significado é honestidade, imparcialidade e sem interesse próprio. E é nesse ponto aqui que a gente vai ver daqui para frente essa divisão e o que acontece durante essa divisão desses 2 grupos. Quando a gente volta para a Bíblia, o que a Bíblia define como puro ou branco? A Bíblia muitas vezes nos diz puro ou branco,
mas eles usam uma outra definição. Quando você está nessa condição de estar puro, é o quê? Uma condição santa, uma outra definição. Como é que o cordeiro precisava estar? Sem manchas. É um cordeiro imaculado, mas é um cordeiro sem manchas. Então, Chipre aqui significava também, a gente vai ver, né, vai dar um testemunho da Bíblia. Quando a gente olha para Cantares de Salomão, a gente tem lá um testemunho. Quando você está branco, você está nessa condição pura, você está sem manchas. Eu acho que eu coloquei nas notas, ou não, deixa eu ver. Talvez não coloquei o verso, mas eu vou ler aqui. Não coloquei no verso. Então, Cantares, se a gente fosse para Cantares de Salomão 4:7, lá diz que, deixa eu ler aqui na minha Bíblia, a condição que a gente estaria. Cantares 4:7 diz assim: Tu és formosa, meu amor, e em ti não há mancha, tá? Então, a gente usa isso para quando a gente está falando de Chipre como uma testemunha da pureza que a gente precisaria ter em Chipre. Quando você vai para o inglês, né, é muito mais fácil definir isso. Por quê? A gente tem o conceito da palavra fair. E fair, eles determinam como branco, né, algo que é claro, algo que é branco, mas também algo que é justo. Então, fair, no inglês, teria esses dois significados. Algo que é branco, algo que é puro, mas algo também que é justo, né? Então, a gente já sabe, né, que dependendo de como você vai colocar isso, eu não sei se todas as traduções no português, porque para nós, no português, estaria como formosa, né? Dá a explicação de sem manchas, né? Mas no inglês eles colocam fair, e a palavra no inglês é muito mais bem colocada, é bem definida, porque dá para ver essas duas diferenças da palavra. Para a gente, se eu falar sem manchas, eu acho que a gente só consegue ver isso num sentido, mas no inglês a gente usa a palavra para dois sentidos, falar de justiça e falar de pureza, né? Então, Chipre tem isso nesse marco, tem essa justiça e tem essa pureza. E a gente já falou da importância disso por ser o clamor da meia-noite. Eu quero ler com vocês a primeira citação que está aí nas notas, que é de Primeiros Escritos. Vou colocar aqui. Primeiros Escritos, 238.1. Rafa, você lê para mim essa primeira citação? Próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios dessa luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Quando a gente lê essa parte, a gente viu quase esse mesmo contexto na aula da Bárbara. Eis o noivo, saiu ao seu encontro. Caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, né? Por outras palavras, o que essa mensagem do segundo anjo, ela representa? Não pode olhar as minhas notas, Sânia. O que representa essa mensagem do segundo anjo? Qual é a mensagem desse segundo anjo aqui? Um chamado, mas o que a gente chama isso? Exatamente, é o clamor da meia-noite. Então, a gente tem esse anjo aqui dando o clamor da meia-noite. A próxima citação, Dal, você quer ler para mim? 238.3. Em toda parte do país foi proporcionada a luz acerca da mensagem do segundo anjo, e o clamor amoleceu o coração de milhares. Foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Em muitas igrejas não foi permitido dar-se a mensagem, e uma grande multidão que tinha o vívido testemunho deixou essas igrejas decaídas. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza a promover o exame do coração, levando os crentes a buscar por si mesmos
uma vívida experiência. Sabiam que não poderiam buscar apoio uns nos outros. Ok. Então, de acordo com esse texto, foi dado luz sobre a mensagem. Que mensagem? A mensagem do clamor da meia-noite. E o que essa mensagem do clamor da meia-noite fez? Amoleceu o coração. Quando eles não permitem que essa mensagem do clamor da meia-noite ela seja dada, o que acontece? O que os que tinham ouvido o testemunho fizeram? Saíram das igrejas caídas. Então, esse clamor da meia-noite é o que vai fazer essa obra poderosa. É dada essa mensagem do clamor da meia-noite, ela prepara o coração das pessoas, amolece o coração das pessoas. Com certeza, no final, vai haver essa divisão desses dois grupos, aqui nesse ponto, né? E quando esse povo estava tentando pregar a mensagem, e eles não conseguiram pregar essa mensagem, o que eles fizeram? Eles saíram das igrejas. Então, essa mensagem do clamor da meia-noite é a mensagem que é dada e que faz essa obra poderosa, essa separação desses grupos. Próximo texto. Quem pode ler? Você quer ler, Daisy? Microfone, por favor. Não basta meramente professar a verdade. Todos os soldados da cruz de Cristo obrigam-se virtualmente a entrar na cruzada contra o adversário das almas, para condenar o erro e sustentar a justiça. A mensagem da testemunha verdadeira, porém, revela que terrível engano pesa sobre o nosso povo, o que torna necessário dirigir-lhes advertências, para pôr fim à indiferença espiritual e despertá-lo para uma ação decidida. De acordo com o texto, ter a verdade só é o suficiente? Por que só ter a verdade não é o suficiente? Se você tem a verdade, isso não é bom o suficiente? Por que aqui diz que isso não chega? Ter a verdade só não chega por quê? Luciano, por que ter a verdade só não chega? O que você precisa fazer com essa verdade? Você precisa praticar essa verdade. Então, você não pode meramente só ter essa verdade. Você precisa praticar essa verdade. Como é que você pratica essa mensagem agora? Como é que você vai agora viver essa mensagem? O que você faz? Olha, de acordo com o texto. Boa. Então, você condena o erro e você permanece do lado da justiça. Essa é a sua forma prática, uma das formas práticas, de acordo com o texto, de você viver a mensagem, tá? Qual seria a parte do erro de não viver essa mensagem? O que acontece? A indiferença espiritual, mas o quê? De acordo com o texto, o que fala aí? Você precisa de advertências, necessita das advertências. Então, parte do erro de não viver essa mensagem seria a indiferença espiritual. E para que o povo seja despertado dessa condição, você precisa das advertências. São elas que vai despertar o povo a sair dessa condição espiritual, dessa indiferença espiritual, tá? Próximo texto. 257.3. André, você pode ler para mim? Não sei se você ia comentar ou iria ler. Não, iria ler. Eu iria ler. Pode ler. Muitos, porém, não receberão a mensagem. Que mensagem? A do clamor da meia-noite. Que, em misericórdia, o céu lhes envia. Não podem suportar que lhes seja apresentada sua negligência do dever, seus erros, seu egoísmo, orgulho e amor do mundo. Então, muitas pessoas, elas conseguem enxergar a mensagem como misericórdia, né? E como é que as outras pessoas enxergam essa mensagem do clamor da meia-noite? A gente tem esses dois grupos, mas uns enxergam essa mensagem como essa advertência que a gente leu no texto anterior, como misericórdia, o amor de Deus.
as outras pessoas vão enxergar isso como? Não diz aqui no texto necessariamente, mas como é que vocês acham que eles vão enxergar? Com autoritarismo, pode ser também, Cris? Sani? Como é que se essas pessoas não enxergam com misericórdia, elas enxergam como? O que é isso para elas, essa mensagem do clamor? Uma repreensão, uma crítica, uma afronta, uma restrição. Muito bem. Então, o que a gente tem atualmente? Essa mensagem do clamor da meia-noite, para muitas pessoas, isso agora já trazendo para nós, né? Muitas pessoas veem essa mensagem do clamor da meia-noite com a misericórdia. Isso é o amor de Deus nos dando advertência sempre antes das coisas acontecerem. Mas a gente tem um outro grupo que acha que isso é uma restrição, como a Noelle falou. Uma restrição de quê? Da liberdade de ser egoísta, orgulhoso. Exatamente. A Daisy está falando que as pessoas sentem isso como uma restrição da liberdade delas. E por quê? A Daisy já adiantou o resto da resposta. Então, ela já nos facilitou dizendo que as pessoas não suportam quando é apresentada a sua negligência de dever, os seus erros, o seu egoísmo, o seu orgulho e o seu amor ao mundo. Tá? Então, essa mensagem do clamor da meia-noite não consegue amolecer essas pessoas, porque quando ela vem e dá essa advertência, as pessoas que estão com essas características, elas não conseguem aceitar essa mensagem nesse marco aqui. E sabendo do significado de Chipre, a gente já sabe como o nosso coração, como nós nos deveríamos encontrar. Tá? Então, quando a gente volta lá atrás, né, a gente sabe que esses textos não foram necessariamente escritos para o nosso tempo. A gente aplica esses textos, né, eles encaixam perfeitamente na nossa história, a gente aplica, mas esses textos que estão conectados à mensagem do clamor da meia-noite foi a experiência de quem? Quem teve a experiência? É a experiência dos mileritas, né? Então, eram os mileritas que tinham que ter esse vívido testemunho e tinham que praticar e viver essa mensagem. Mas o que aconteceu, Rafa, com os mileritas? Eles o quê? Eles entraram nessa condição de Laodiceia, como a Bárbara falou na aula anterior. Então, eles não conseguiam, até um certo ponto, eles falharam na sua missão até ao dar essa mensagem, tá? Então, esse conceito de testemunha verdadeira, ou esse vívido testemunho, por ser nesse ponto aqui do clamor da meia-noite em Pânio, é uma condição, um conceito onde você precisa estar branco, puro. Você precisa já estar sem manchas, como a gente leu lá no verso bíblico. Então, as pessoas desse marco aqui, elas já deveriam se encontrar nessa condição, sem as manchas, tá? Quando a gente volta para as notas lá de Atos 27, eles passam aqui por baixo, né? Eles tardam aqui, passam aqui por baixo em Chipre por causa dos ventos. E eles chegam aqui, a Mirra, né? Então, eles chegam a Mirra na Lícia. O que significava Mirra? Quem lembra? Amargura. Muito bem, Rafa. Então, Mirra significava amargura. Mas, como Mirra em Lícia, a gente precisa olhar para esses dois conceitos. A gente iria ver a definição de Mirra, mas a gente também precisa ver a definição de Lícia. Alguém lembra o que era? O que era Lícia? Já tem um tempo que a gente olhou o Atos 27, eu sei. Estou só testando. O que diz na sua colinha, Rafa? Lobo, e aí de lobo a gente vai para voraz, e aí a raiz dessa palavra de lobo e voraz, ela é claro, brilhante, luminoso, vestes brancas, cor esbranquiçada do grão maduro. Isso. Obrigada, Rafa. Só que Lícia, a gente também pode ver ela com dois conceitos. Ela não é só essa parte boa que a gente vê de algo que é, principalmente porque vocês já me falaram que mirra é amargura, né?
Então, Lícia, ela também tem esses dois conceitos. Para além de ela ser algo branco, algo brilhante, ela também tem um outro conceito que é de ganancioso, destrutivo e lobo, como você mencionou, tá? Alguém mencionou aqui, foi a Carol, estava dando o conceito de lobo também, isso, correto. Então, a Lícia é um local que você consegue olhar por cima das montanhas. Quando eles chegaram a esse ponto aqui, eles conseguiam ver além, eles conseguiam olhar por cima das planícies, tá? Eles conseguiam enxergar o tempo de colheita. Eu vi que foi mencionado também pela Rayane no Zoom. Então, esse é basicamente o conceito que eu quero que a gente tire dessa primeira linha de Adramitino. Paulo embarcando nessa viagem, né, com os companheiros de jornada, passando por esses marcos aqui, mas o nosso foco principal sendo entre aqui, de Pânio até a lei dominical. Então, era importante, como o Joaquim mencionou no início, a gente dar uma base disso, né? A gente definir um pouquinho, ou relembrar um pouco mais o que eram esses marcos, o que eles significam, para a gente ter uma ideia de onde a gente está indo nesse barco aqui. É importante a gente saber, porque são conceitos que foram aprendidos já há algum tempo, né? 3 anos atrás, praticamente, que isso foi trago para nós, só que isso é a base da nossa mensagem, né? E a gente precisa saber, né? Porque a gente está se preparando, como a Bárbara mencionou, para ir para um próximo grupo. Mas o que você vai ensinar para esse próximo grupo? Se você fala que o conceito disso aqui mudou, você precisa saber agora, você não está indo para esse mesmo grupo com o mesmo conceito que você tinha, porque agora você, como parte dessa instituição aqui, você foi chamado a sair já, então no seu tempo devido você saiu. Agora eles estão sendo chamados a sair. Mas você vai ter que explicar para essas pessoas por que elas estão sendo chamadas a sair. Você não pode chegar lá simplesmente, olha, esses versos bíblicos te convidam a sair da Babilônia. Você aceita sair da Babilônia? Ou você quer permanecer na Babilônia? Não é assim. Então, a gente precisa saber o que isso aqui, esse período de tempo, representa para nós, que somos os sacerdotes, tá? Por isso é muito importante para nós. Vamos para a linha de Alexandria. Está aí nas notas também. Eu quero ler com vocês, eu coloquei aí Atos 27, Atos 27, 27. Alguém lê para mim? Você quer ler para mim, Joaquim? Atos 27, 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Muito obrigada, Joaquim. Eu vou só colocar aqui no quadro também que é importante a gente ter as duas linhas. Então, a gente tem Pânios. Aqui eu vou colocar Atos 27, 28. Qual é o próximo marco? Na verdade, vou colocar isso um pouco... vou colocar um pouquinho menor esse aqui, que é só uma referência. E esse aqui maior. Que esse é importante. Isso. Obrigada, Sami. 27, 37. E aqui a gente tem o decreto, né? Que a gente diz que é um naufrágio. Lendo Atos 27, lendo esse verso que o Joaquim acabou de ler, qual era a única esperança que eles tinham aqui agora? Eles estão no barco. Qual é a única esperança que eles têm aqui agora? Terra firme. Mas eu vou dizer que a única esperança, qual era a única coisa que eles sabiam nesse momento aqui? Eles ainda não tinham chegado aqui, porque quando você chega aqui, em Lícia, é que você consegue ver toda essa planície, você consegue ver essa terra, que é isso que representa Lícia. Antes aqui, qual era a única esperança que eles tinham? O que eles definitivamente sabiam que iria acontecer? O naufrágio, né? Então, a única coisa que eles estavam certos nesse momento, as pessoas que estavam no barco, era desse naufrágio. Eles sabiam que já tinham recebido, né, as instruções de que esse barco passaria por esse naufrágio.
E é precisamente nesse naufrágio que faz, como a Sani estava falando, a divisão desses dois grupos, né? Onde acontece a sacudidura. Quando nós marcamos esse marco do clamor da meia-noite, a gente marca isso em pânio, né? Eu vou dizer assim, de acordo com o verso que o Joaquim acabou de ler, qual era a... Que campal a gente poderia marcar, na verdade? Está aí nas notas. Então, isso seria Exeter. Se a gente volta para esse verso de Atos 27, 27, a gente tem esse contexto, seria Exeter, mas quando é que chegou essa mensagem? O que diz aí no verso? Essa mensagem chega quando? Noelle. Chega na 14ª noite. Que horário? Chega na meia-noite. Então, o que eles suspeitam? Que eles estão próximos de alguma terra. Então, aqui, eles suspeitam que eles são próximos de alguma terra, mas a única certeza, até então, seria esse naufrágio, onde eles são divididos nesses dois grupos. Então, a gente tem no clamor da meia-noite, sendo marcado como Exeter, que foi a campal, né, dada, que a gente pensando na linha da instituição, a gente tem Exeter, o clamor da meia-noite sendo dado, temos a prova no verso que isso foi a 14ª noite e que foi pela meia-noite que essa mensagem ela é dada, né? E logo depois a gente tem, então, esse marco do naufrágio. Eu quero ler para vocês aqui uma definição bem simples. Vocês me deram no início o que vocês tinham em mente do que era esse conceito de naufrágio. E todo mundo falou corretamente. Quando a gente vai ver isso de forma literal, realmente, o conceito de um naufrágio poderia ser o porquê que acontece esse naufrágio poderia ser pelo seguinte: os materiais de construção do navio, que talvez os materiais do navio eles não estavam bons, não foram construídos numa boa fundação, né? Então, vai depender muito do tipo de fundação, como é construído esse navio. Pode ser uma falha da navegação, pode ser, como o André disse, depende da maré, né, da ação das ondas e tal. Pode também ser causado esse naufrágio por algum dano que tenha sido causado no barco, alguma destruição. Pode ser ela intencional ou não, né? Normalmente ela está motivada por algum motivo de guerra ou por algum motivo de um conflito, né? Quando esse conceito normalmente que a gente tem de um barco quebrando ou naufragando, é dentro desse conceito de conflito e guerra. Eu realmente quero que vocês fiquem com esses conceitos. Isso são conceitos básicos que você vai lá no Google, bota lá, né? Claro, você tem que fazer algumas pesquisas para chegar nessas definições, mas numa definição básica, eles já nos dão esses conceitos do que seria. Ou então, poderia ser também uma má administração por parte dos armadores, né? Por parte desses armadores sendo as pessoas responsáveis dessas embarcações. Então, isso pode promover ou levar a um naufrágio, esses pontos. Então, normalmente, quando o barco está para naufragar, você é avisado antes que isso vai acontecer. Você tem sempre alguém naquela tripulação que vem correndo, que avisa o barco vai naufragar e tal. Qual é a primeira coisa que as pessoas querem fazer quando são advertidas disso? Salvar a sua própria vida, pegar o bote, os coletes, né? A sua primeira ideia, o que você faz? Eu tenho que me salvar. Para você se salvar, o que você acha que tem que fazer quando você está nesse barco prestes a naufragar? Abandonar o barco. Então, a nossa primeira intuição, quando a gente está nessa situação de perigo, o barco vai naufragar, esse barco vai quebrar, eu preciso de todos os recursos possíveis para eu me salvar. E o que eu faço? Eu tenho que pular fora desse barco antes que isso aconteça. Se você não souber nadar, a grande possibilidade é que você se afunde do mesmo jeito, tá? Não, mais um alto mar. Vamos para o próximo verso, Atos 27, 28. Luciano, você lê para mim? Microfone lá, por favor.
Atos 27 e 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Eu sei, mas tá aí. Tá. Obrigada, Luciano. Então, o que eles fazem? Eles lançam as braças, eles passam por duas experiências. Da primeira vez, eles vão lançar essas 20 braças, da segunda vez, eles vão lançar as 15 braças. Para que eles lançam essas braças? Para que eram as braças, Luciano? Para ver a profundidade. Então, eles queriam saber o quê? A profundidade. O que eles queriam saber, André? Por quê? Quanto mais raso, mais perto da... Então tem choque. Né? Também. Então, eles queriam evitar esse naufrágio. Eles queriam saber o quão distante eles estavam, o quão perto dessa terra, para eles poderem, por eles mesmos, evitar esse naufrágio. E o que eles estavam vendo enquanto eles estavam nesse barco? O tempo está passando muito rápido. Então, se o tempo está passando muito rápido, a gente precisa logo lançar essas braças. A gente lança essas 20, depois a gente lança essas 15, porque entre esse período de tempo, das 20 e das 15, o tempo passou muito rápido. Entre esse período de tempo e esse aqui, entre esse período em que as braças foram lançadas, passou o tempo muito rápido. Literalmente, eu iria dizer que para nós passou da mesma forma, né? As braças foram lançadas e a gente já está no nosso barquinho se aproximando aqui, né? 2022 e chegando quase perto lá. Então, a intenção que eles tinham era de saber quanto tempo eles teriam até que esse naufrágio pudesse acontecer. Quanto tempo eles tinham até eles chegarem a essa costa, né? Então, eles estavam tentando medir, como vocês falaram, a profundidade. Agora, eu vou dar aqui uma tarefa para o Luciano. Professor Luciano. 20 braças... Uma braça, 72 polegadas. Só porque eu sou ruim de matemática. Vou colocar aqui. Uma braça, quem é bom de matemática? Sani. 72 polegadas. Sem colinhas. Eles lançaram 20 braças na primeira. E 15 na segunda. Quanto vai dar aqui? Uma braça representando 72 polegadas. De cabeça, Luciano. Não? Não é melhor botar em metros, não? Uma braça é igual a 1,84 metros. Né? Aham. Então, aí agora aí, isso é pronto. Né? Eu a de 20 vai sair por 2 modos. Né? 36,576. De cabeça. 36. 36. Ai, não, peraí que eu errei aqui. Olha, alguém bom de matemática me corrigiu. Muito bem. Quanto dá essa soma aqui? Rafa, quanto dá? Eu vi, muito bem. Então, olha só, desse período de tempo até esse aqui, eles lançam esse número de polegadas. Eles estavam tentando saber quanto tempo eles tinham até chegar ao naufrágio. Quando a gente calcula as braças, olha o que dá para nós. Em polegadas, em polegadas, eu estou fazendo em polegadas, né? Então, em polegadas vai dar isso aqui, 2.520. Precisamente o tempo que eles estavam tentando medir de um até o outro. Eu quero agora, vamos ler Atos 27 e 33. Quem aqui ainda não leu para nós aqui é Suelen. Atos 27 e 33. Ella olha explicar os remanescentes sem comer, não havendo provado nada.
Então, o que Paulo está dizendo para eles aqui? É o momento em que eles recebem o clamor da meia-noite. Por quê, Daisy? Que é o clamor da meia-noite. Você falou no verso anterior, da citação que a gente tinha lido, ou foi a Noelle? Qual era o dia? O que representava o 14º dia? Você me falou, o clamor da meia-noite, isso. Então, vocês veem aqui no verso, era o 14º dia, vamos dizer que é o clamor da meia-noite, porque a gente já tem a prova do outro verso, e Paulo está dizendo assim, vocês continuam na mesma condição? Por que vocês ainda não comeram o pão? Vocês estão aí passando fome, vocês sabem da condição, sabem o que vai acontecer agora, e vocês ainda não comeram esse pão? Por que vocês não comeram esse pão? Então, está Paulo aqui dizendo basicamente para eles, o que vocês estão esperando para se alimentarem? Vocês precisam se alimentar, vocês precisam comer esse pão, porque vocês precisam estar fortalecidos antes disso aqui acontecer. Então, Paulo já estava dando essa advertência. Se a gente fosse continuar nos versos, se a gente fosse para o verso 35, né, o verso 35 e 36, né, Paulo vai dizer a eles que eles precisavam, então, comer esse pão para eles terem um bom ânimo. Era para isso que eles precisavam comer o pão. Tenham um bom ânimo. Como esse pão tem um bom ânimo? Confiem, tá? É o que Paulo estava dizendo. Então, Paulo dá esse aviso entre pânio e a lei dominical, para os que estão dentro do barco. No próximo verso, que é o verso 37, a gente tem Lucas dizendo quantas pessoas a gente tem nesse barco. Ele diz 276 almas. Eu não vou dar agora a explicação para isso, né? Porque a gente teria que provar e tal, como a gente faz quando estuda Atos 27, mas a gente sabe que no final, o número que a gente quer pegar da tripulação, a gente vai ler só alguns versos depois em números, do próximo grupo para qual Paulo, porque aqui eles vão se dividir em 2 grupos, né? E Paulo, então, vai falar para eles agora. Permanece, esse seria o número final que a gente vai ter, que são quem? Esses 273, Joaquim. Mas quem é esse grupo dos 233? Paulo é o sacerdote. Os 273 são o grupo para quem Paulo são os levitas, que é o ponto de partida, o próximo para onde ele vai. Os levitas, tá? Então, sem provar aqui, só vou deixar essa nota aqui, dos 273, mas para vocês terem a confirmação disso, voltem lá para Atos 27, que lá vai estar explicado os detalhes. Mas por tempo a gente não vai fazer isso aqui. Então, a gente teria uma segunda testemunha para isso, se a gente vai lá para Números 3. Não sei se eu coloquei nas notas. Coloquei, né? Então, eu vou ler aqui rapidamente esses versos. Números, eu vou ler o verso 6, que diz o seguinte, Números 3. Fazei chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado, verso 7, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Verso 12. E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Verso 39. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima foram 22.000. Verso 43, perdão. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. Então, normalmente, quando a gente está estudando o Atos 27, a gente usa números 3 para ir lá, fazer todo o cálculo e provar que a gente teria esses 273 levitas que foram escolhidos pelo Senhor, que o Senhor manda ir lá contar um por um, né, e dar a soma desse número aqui. Esse número aqui é um número que já precisa estar completo na lei dominical. Então, quando a gente chegar a esse marco aqui,
esse número aqui já precisa ser um número completo. Então, o que Paulo está fazendo aqui na sua jornada é completar esse número aqui. Então, está fazendo todo um trabalho aqui para eu poder ter esse número dos 273 levitas. Alguém lembra, se a gente fosse lá para a linha das guerras, o que era o 273? Alguém lembra? Pirro. O Joaquim já está indo pelo caminho, pirro. Então, o que seria pirro? O que representaria aqui? O que iria acontecer? Foi a morte, não? A morte de Pirro. Então, se é a morte de Pirro, é o rei do sul sendo derrotado, tá? Então, esse 273 também se torna importante para nós, porque seria a derrota do rei do sul. Só que a gente sabe, isso não propriamente aconteceu aqui, porque a gente ainda vê, né, as atividades do rei do sul, mas isso vai acontecer em algum momento, a derrota também do rei do sul. Não sei se eu tenho tempo. Quanto tempo eu tenho? Tá. Eu vou deixar o restante para a segunda parte, tá? Porque eu não quero deixar na metade. Então, na segunda parte, eu quero continuar esse conceito. A gente vai pegar isso aqui, vamos para uma outra testemunha, tá? E vamos continuar desenvolvendo mais essa linha e finalizar vendo por que isso é importante para nós. Por que esse período de tempo de pano até a lei dominical é requerido de nós estarmos numa condição branca, sem manchas, tá? E o que acontece conosco? A gente leu já nos textos da Ellen White o porquê que a gente não quer aceitar a mensagem que é dada aqui. O que faz com que a gente não entenda essa mensagem aqui? Na segunda parte, nós vamos trazer isso para os dias atuais, para ficar mais fácil da gente conseguir se encaixar nessa história, tá bom? Então, vamos orar. Querido Senhor, nós te agradecemos a tua bondade e a tua misericórdia, agradecemos pelos teus ensinos, Senhor, que nos levam pelo caminho da salvação. Agradecemos por essa maravilhosa luz que o Senhor tem nos concedido desde o início do mundo e pedimos que a gente possa entender para a nossa salvação e para a salvação do próximo grupo, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre os estudos que teremos mais tarde também, e por todo esse grupo que está aqui assistindo e apoiando. Obrigada por tudo, nós agradecemos e pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.